Shalom, amados, sejam bem-vindos a este ambiente profético do Reino de Deus. Daqui enviamos para você as atmosferas da luz e do amor de Cristo. Você que é novo aqui no canal, se inscreva. Você que já faz parte da família, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e passe esse vídeo para outras pessoas. Hoje eu quero falar um pouquinho aqui para vocês de como que foi o meu primeiro, ou o momento em que eu me encontrei com o Espírito Santo, ou talvez que ele se manifestou na minha vida. Talvez ele já estivesse comigo, mas foi a primeira manifestação. Então vamos falar aqui do nosso primeiro momento, onde nós entramos no mundo espiritual e o mundo espiritual se manifestou de uma forma muito forte. Desde 2001 que nós recebemos o Evangelho e passamos a conhecer a Bíblia, ou pelo menos a letra, os escritos, as doutrinas e aquilo que está escrito na Bíblia. Mas sempre eu senti um chamado muito forte para a espiritualidade, para coisas que eu mesmo não sabia por quê, mas o chamado estava ali dentro de mim. Cada vez que eu lia um texto bíblico que falava de profetas, que falava de profecia, textos que diziam e o Espírito veio sobre, eram textos que me despertava algo, é como se uma lembrança fosse ativada dentro de mim, porém, no ambiente onde eu estava congregando, eu não encontrava esta realidade, mas o Espírito Santo ele já estava ali trabalhando dentro de mim e me conduzindo, de maneira que versículos bíblicos que falavam sobre o Espírito Santo, sobre a ação de Deus dentro de nós, me despertavam um interesse. Na época eu não sabia, mas já era um convite para acessar os planos espirituais e Deus ele começou a trabalhar de uma forma a me despertar e até a enviar outras pessoas falando sobre esse chamado que eu tinha, que na época também a minha mente não alcançava assim a plenitude do que era. Mas foi no ano de 2011, depois de 10 anos, quase 11 anos de uma busca em silêncio. Eu buscava por aquilo que eu não conhecia, que eu não sabia, mas que a minha mente trazia uma lembrança. No ano de 2011, ouvindo esse chamado interno, eu passei por um processo de 40 dias de jejum, oração e estudo da Bíblia a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui estudar os escritos acompanhado de oração e jejum. E foi no final dos 40 dias, ou seja, no último dia, me lembro até hoje, uma sexta-feira, às 10 da manhã, eu fiz uma oração só na minha mente. Eu vinha de muitas contradições, de ouvir pessoas falar a respeito da manifestação do Espírito Santo, algumas aprovando, outras desaprovando e até mesmo dizendo que aquilo era doutrinas estranhas ou doutrinas de demônios. Então foi naquela manhã, numa sexta-feira, que eu fiz uma oração só na minha mente. Eu disse ao Pai: Pai, Tu és o mesmo Deus, o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo Deus que se manifestou lá no cenáculo, na vida dos apóstolos e dos discípulos daquele tempo, conforme descrito no livro de Atos. O Senhor pode fazer comigo o mesmo que o Senhor fez lá no cenáculo. E mal eu acabei de pensar, foi instantâneo a manifestação. Eu não consegui perceber de onde veio. Eu só ouvi o som de um vento veemente, impetuoso,
e eu senti todo o ambiente do quarto aonde eu estava mudou instantaneamente. Eu comecei a ver o vento, o fogo e aquele mover sobrenatural que mudou todo o cenário, mudou o ambiente. Aquilo veio a presença do fogo e eu senti que o vento ele entrou na minha mente junto com o fogo e ali então dentro da minha mente foi liberado arquivos, eu chamo de arquivos, né? Downloads espirituais. Eu sentia dentro da minha mente como se fosse uma fita cassete rodando em alta voltagem e palavras eram liberadas dentro da minha mente, só que com muita rapidez. Era como se um arquivo celestial realmente estivesse sendo depositado dentro da minha mente. E aquelas palavras iam se movendo dentro da minha mente em alta velocidade, ao mesmo passo que a minha boca se movia e aquilo que era colocado dentro da minha mente, de forma muito rápida, também saía pelos meus lábios, em línguas, né? Línguas de nações na época, línguas de nações, cânticos espirituais e interpretação de línguas simultaneamente. Eu sentia que aquilo que era colocado na minha mente saía pelos meus lábios. E ali então foi aonde veio língua de várias nações, cânticos espirituais e também o dom de profecia foi ativado instantaneamente naquela manifestação. Foi uma manifestação que encheu realmente toda a casa, assim como lá no Pentecostes, dentro do meu quarto. O meu quarto ficou cheio, eu também fiquei cheia do Espírito Santo, de maneira que naquele momento não era eu que falava, mas era as palavras que eram depositadas na minha mente com muita força, com muita velocidade que saíam pelos meus lábios. E depois que aquela manifestação ela foi se acalmando, a única coisa que saía dos meus lábios era uma glorificação. Eu glorificava, eu exaltava, eu dizia aleluia e um contentamento, uma plenitude. É como se fosse realmente uma religação à minha essência, à minha origem, ao Espírito Santo, ao Pai e à casa do Pai. A partir daquele dia, ativou-se um desejo muito forte pela oração. É como ativar realmente uma potência dentro de você. E a oração era constante, a adoração, os cânticos espirituais. Foi algo assim extraordinário que ali eu posso dizer para vocês que mudou a minha vida. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo dentro de mim. Por mais que ele já estava ali me guiando na palavra, mas ali foi o primeiro momento em que houve a manifestação, onde o falar em línguas estrangeiras, a interpretação das línguas e também o dom de profecia foi ativado e também ali recebi o ministério de intercessão profética. Foi algo que iniciou a minha caminhada profética. Foi ali que o profético que já estava ali sendo despertado através das leituras bíblicas, onde o Espírito Santo me sinalizava meio que no silêncio, foi ali que houve a ativação profética de uma forma muito forte. E só tenho a agradecer a Deus por aquele momento que dividiu a minha história e que me trouxe até aqui. É claro que depois disso houve muitas outras manifestações que nós vamos começar a relatar para vocês, mas essa foi a primeira experiência com uma manifestação do Espírito Santo. Muito obrigado por me ouvir até o presente momento. Se esse testemunho trouxe edificação para você, com certeza também você tem a sua história, você pode estar deixando escrito abaixo do vídeo como que foi a primeira manifestação que você teve com o Espírito Santo. Interage aqui
e vamos com certeza estar lendo cada comentário desse vídeo e dando ali o nosso parecer. Beijo no coração, fique na paz e até a próxima.